sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast De Mãe para Mãe Pode. Hoje temos convidadas incríveis para falar para vocês sobre um tema, gente, que dá pano para manga. Vamos conversar sobre febre. Portanto, temos aqui a doutora Lucília Molino. Ela é médica, pediatra, infectopediatra, mestre em doenças infecciosas, faz consultório. E a doutora Raniele Schmidt, pediatra, nefropediatra pela USP, também com atuação em hospital e consultório. E eu, Flávia Tavares, pediatra, vou bombardear de perguntas e eu vou falar para vocês. A caixinha que eu abri lá no Instagram trouxe todas as perguntas. Se preparem, meninos, que vai ser super proveitoso. E aí, doutora Lucília, vamos falar sobre febre. Existe um valor específico acima disso aqui, a febre? Não, isso caiu por terra, né? A gente antes prescrevia no hospital, nas receitas, deu esse remédio a partir de 37,8 e colocávamos isso como um número mágico. Hoje a febre não é assim. A gente vai tratar até com 37,4. É o comportamento do seu filho que vai importar. Então, se está caidinho, se está prostrado, se está choroso, vai ser medicado com 37,4. Mas, ao contrário, se estiver com 38, 39, tocando terror, não medique. E o porquê disso? Febre é benéfica, é nossa resposta imune que está fazendo. Nós tivemos contato com um vírus, com uma bactéria, com um complexo autoimunes, ou às vezes algum alergeno, né, que até medicamento pode fazer febre. Então, isso é resposta, é coisa benéfica, não tem que tratar. Hoje o medo é surreal, todo mundo, né? é demais. Todo mundo tem que tratar, parece que isso está... Eu acho que eu nem sei, assim, né? Não estou tão nova mais, né? Com 40 anos de formada. Eu não sei se eu vou ver para a gente parar com esse tanto de que a gente medica febre. Eu já mediquei muita febre, tá? Eu já fiz muita coisa aí, métodos físicos, coisas que hoje a gente vê. A ciência evolui, gente. Muda, né? O que era verdade lá atrás. Eu trabalho muito com as avós no consultório, justamente porque nós, né, da terceira idade, trazemos muita ansiedade para as nossas norinhas, para os nossos filhos, se a gente não é da área. Isso eu faço na alimentação, né, na introdução alimentar. Olha só, ontem eu fiz isso. Na nossa época, a avó estava junto. A gente dava maçã raspada com 3 meses. Agora não fazia mais isso. Então, agora a gente tem que fazer essa mesma coisa. Trabalho com a febre. Não podemos. Mas por que vocês têm medo, tanto medo de febre? Então, eu acho que tem uma coisa assim, que vem com a gente, até no inconsciente coletivo, deve vir lá da pré-história, do homem caçador e coletor. Alguma coisa está lá atrás, esse medo, né? Medo de que a gente não está cuidando direito. Medo, principalmente, de quê? De que a criança vai convulsionar. Esse não é o medo, na verdade? Que todo mundo tem? Sim. Eu sempre falo com as famílias. Eu falei, gente, olha só, a febre é justamente isso aí. São os seus leucócitos, que são as nossas células de defesa, falando, epa, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tá lutando. Isso aí, né? Então, a gente está ativando, a gente está ensinando para elas um caminho. E o que é esse ensinar um caminho para defender? É desenvolvendo a imunidade da criança. Se a gente nunca permitir que ela inicie esse processo, se a gente sempre boicote, a gente vai deixar esses leucócitos mais bobos. Então, fala assim, doutora, é para deixar a criança fritando em febre? É claro que não, gente. Não é isso. Não é sobre isso que nós estamos falando, entendeu? Mas é desmistificar a febre, tirar o terror do termo febre. E a gente precisa diferenciar quando a gente tem febre e quando a gente tem hipertermia. Por quê? Para a gente não ficar tratando uma criança que foi à praia, tomou um solão danado isso aconteceu com meu filho. Foi para aula de natação. Tava um calor, um sol para cada um. E nadou. Quando estou em casa, eu passo pelo sofá, coloquei a mão nele. Gente, o menino estava pegando fogo. Eu botei o termômetro 39. Ele estava ótimo. Flávio, mas você não deu nenhuma dipirona? Não, gente, eu não dei. Não. Eu falei, meu filho, vai lá e toma um banho. Gelado? Não, toma um banho. Liga bem o chuveiro e toma um banho. E pronto. Então, hipertermia é uma coisa super comum. Quando você vai à sauna, quando você vai brincar num parque, corre muito, depois entra num ambiente mais refrigerado, é o corpo fazendo vasoconstricção, então você vai perder calor. Então, tem essa diferença também entre hipertermia, que é o aumento da temperatura sem sintoma, e a febre, que é esse aumento da temperatura, que pode ser discreto, mas que já deixa a criança mole, já deixa a criança moada. E aí, sim, a gente não vai deixar a criança sofrendo em febre. Por isso é importante a gente ficar diante de como as crianças estão se comportando, né, com aquela temperatura. Não só ficar de olho no valor em si, né? O valor caiu por terra, né? Então, assim, nós vamos medicar o comportamento da criança. Como sua criança está.
Vamos voltar para o tema da convulsão, que é o medão de todo mundo? Claro. Só vai ter convulsão quem tiver predisposição hereditária para ter convulsão. E vai ter convulsão com aquelas febres que sobem muito rápido. Então, adianta dar o antitérmico oral, que até ele ser absorvido, a criança já convulsionou? Não, então o remédio, o antitérmico, não vai prevenir a convulsão, então não adianta. Sim. Então, por esse medo, vocês não precisam, né? É e verdade, a convulsão, não precisa ela sofrer. Ficar dando remédio por causa disso. É lógico que uma coisa que a gente entende, nós compreendemos que ela é assustadora. Eu, na minha época de pronto-socorro, atendia pais e mães com camisola, pijama, né? Porque estavam apavorados, é uma coisa assustadora, mas ela é benigna, a condição é benigna, não vai deixar sequela. Então, não se preocupe, se convulsionar... Eu tenho sobrinho que convulsionou lá em casa, fez convulsão febril. Ei, calma todo mundo, entendeu? Isso aí, nós vamos ter que fazer isso. Quando eu cheguei, na verdade, a coisa já tinha até passado. Não precisa ir no hospital agora. Eu vou examinar. Não tem que ir para o hospital. Sim. E não tem sequela nenhuma, entendeu? Então, assim, esqueço. Por esse medo, não. Lembrem que agora, nós, pediatras, não recomendamos não dar medicação antitérmico antes de tomar vacina. A gente quer justamente, é por isso, porque a gente quer a resposta imune. Se você bloqueia, você não vai ter a mesma eficácia da vacina. Você vai tratar após a vacina aquela febre que houver, em que a criança estiver com dor associada, muito processada, muito caidinha, né? Doutora, então o que nós vamos fazer com febre? Não, então, doutora, reforça aqui para mim, não é para vacinar antes de dar vacina. Não dá remédio. Não é para medicar. Medicar antes de dar vacina. Exatamente, não faça gente, isso. por favor. E por esse motivo que a gente está lutando, né? Pela resposta imune da criança. Então, nós temos que reagir. Nós temos um centro lá no hipotálamo, que é o nosso termostato. Ciclomia geladeira, o ar-condicionado, nós também temos o nosso lá no hipotálamo. E daí, vou falar desse termostato, por quê? Vocês têm ainda a ideia também de que eu já fiz muito de colocar a criança na água gelada, né? Que eu nunca fiz isso. Mas a água morna para ir abaixando a febre. Hoje em dia, você não deve fazer isso. Então, assim, vocês ficam achando, quem está ouvindo isso pela primeira vez deve estar assustados. Meu Deus, as avós, então, estão de cabelo em pé. Estão fazendo tudo errado, meu Deus. Exatamente. Né? Estão fazendo tudo errado, eu fiz tudo errado. Eu fiz isso, tá? Eu fiz compressa em axila em filho, eu fiz compressa em fronte. Ó, vocês façam isso, as compressas frias, nos lugares que mais circulam sangue, para a gente poder abaixar essa febre. Não podemos mais fazer isso. É estranho, né? Por quê? O hipotálamo, ele vai entender que se você está esfriando a pele, eu quero temperatura alta, então o rebote, quer dizer, o que é o rebote? A febre vai vir mais alta. Então, assim, é totalmente diferente do que a gente sempre fez. Então, os métodos que a gente chama de não farmacológicos, que são esses métodos físicos. Não. Banho frio, caiu por terra. Batata quente na testa, caiu por terra. Né? Não fiz não, tá, gente? Compressa. E aí, a compressa, vale falar aqui, porque tem pessoas que fazem a compressa na axila e virilha, tanto com água fria, quanto com álcool. E aí a gente precisa chamar muita atenção, porque o álcool é volátil, a gente tem uma pele que está quente. Inclusive, isso pode provocar queimadura. Exatamente. Então, os métodos físicos, eles não são mais necessários. A gente fala que está proscrito. Não façam. Então, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos medicar. Vamos. Se tiver sintomas, se essa criança... Porque a febre é um sinal, a gente mediu. Febre não é doença. Isso tem sintoma, a criança está caída, está prostrada, ok, a gente vai entrar com a medicação. E aí nós temos 3 tipos de medicação que vale a pena a gente falar. Lembrando que nós estamos falando o nome de princípio ativos, não estamos falando o nome comercial de nada aqui. De nada. Então, em termos de medicação, tem várias coisas a gente considerar. Nós temos hoje no Brasil, né? Vocês sabem que em alguns países é diferente, não temos nos Estados Unidos dipirona, aqui a gente tem. Então, tem a faixa etária que você vai usar cada um. Tem a concentração, que você tem que prestar atenção na hora que é prescrito, porque você vai ao balconista de farmácia, troca a prescrição do colega. E, às vezes, você precisaria dar para aquela medicação o dobro da dose. Por exemplo, em vez de 100 mg por ml, é 50 mg por ml. Então, seria o dobro do número de gotas. Senão, você pode estar dando errado. Então, tem que prestar atenção. Eu oriento, dentro do possível, quem puder, principalmente para as crianças menores, pegar as melhores marcas, né, gente? Porque se tiver, tem estudo mostrando, né, que tem diferença em miligramas por gota, tamanho de gota.
Então, assim, fica complicado você Use o que o seu usar pediatra errado. prescrever, né? Usa, principalmente se for novinho, pequenininho, né? Não dá para fazer Lembrando isso. que, por exemplo, paracetamol, você vai encontrar determinados laboratórios com apresentação 200 miligramas por ml. Isso que eu estava E falando. você pode encontrar 100 miligramas 100 por ml. miligramas. Então, preste Faz atenção. toda a diferença, né? Precisa prestar atenção vai ser o na dobro da dose se dose. for Dipirona, metade. 500 miligramas por ml ou 50 miligramas por ml? É muita diferença, Não é né? muita. Então, assim, estejam atentos à Então. prescrição. Cumpram a prescrição. Ainda em relação aos medicamentos, a gente tem que lembrar que até 3 meses só paracetamol, gente. Então, assim, naquele kit, quando vai no meu consultório, assim, então nós vamos deixar já de antemão aí um remedinho de gases, um remedinho de febre. Qual é? O O paracetamol. SOS, né? Você tem que estar com paracetamol com você até 3 meses. A dipirona só é liberada a partir de 3 meses. Então, preste atenção nisso. Ibuprofeno. Vocês amam que tem um saborzinho bom? Só depois de 6 meses, né? Eu tenho uma... não é porque eu tô do lado do nefro aqui não, tá? Mas, Protege assim, meus rins, gente, eu gente. protejo segura. os rins, tá? A Eu gente também segura o seguro. máximo o ibuprofeno. Anti-inflamatório. Não dá, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados em relação aos fármacos, né? Não usar e o que usar. Acho que outra coisa a ser abordada na febre é a idade desse paciente, né? Se essa criança for recém-nascida e corre para o hospital, assim, vá ao pronto-socorro. Sim. Tente contato, ó, o pediatra, ele vai te mandar ir para o hospital, porque ele sabe que vai precisar coletar exames. Pode ser que você vai lá e vai ser uma ida, a mãe tá com pouco leite ainda, essa criança tá só com uma hipertermia, desidratou e fez uma hipertermia. Tudo bem, mas as coisas graves estão aí. Quanto menor as coisas graves, quanto menor a idade, né, da criança, mais graves e mais frequentes são as coisas. Precisa Então, descartar, assim, né? é a Quando hora que você pequenininho, tem que precisa ir descartar pra tudo. descartar, né? Tá. Se tem. E aí, Flávia, passa a bola para você. Até 3 meses, você faria o quê com o seu paciente? A primeira coisa é perguntar, foi vacina? Tomou alguma vacina? Que pode ser apenas uma reação Sim, vacinal. Que é bem comum também, né? Isso, que é muito comum. E aí a gente não precisa ir ao pronto-socorro por esse motivo. Agora, tem ali até 2, 3 meses. Eu tenho condições de atender hoje, no máximo até amanhã. Foi uma febre que fiz a medicação, a febre cedeu, houve resposta Coisa isolada, clínica. né? Então, eu consigo ver pessoalmente no meu consultório. Eu prefiro preservar essa criança de uma ida ao pronto-socorro. Porque, às vezes, a ida ao pronto-socorro, você volta com um pacotinho de doenças. E um pacote Agora, de medicamentos prescritos. Isso. Agora, eu não tenho condições de ver esse paciente, eu não estou com consultório, eu estou fora, nenhum colega pode atender, vá ao pronto-socorro, porque essa criança precisa ser É muito examinada. baixa idade. Então, se a gente tiver que Sim. colocar um limite, 3 meses. 3 né? meses, Pra isso essa aí. rapidez em olhar. E depois de Agora, Flávia, seu menino está com 3 meses, ou perde 3 meses, está cheio de coriza, está espirrando, lacrimejando, ele precisa de pronto-socorro? Não Não, né? precisa. Justamente, Então, ele a está gente localizado, você já qual é sabe o foco. motivo da febre. O foco. Justamente. Agora, para as crianças maiores, né, ou a partir de 3 meses, veio a febre, nossa, eu vou correr para o pronto-socorro com 6 horas de sintoma? Não, porque o médico Então, não eu vai acho fazer nada. muito realmente. importante a gente falar sobre essas 48, 72 horas para ver observação, os né? novos sintomas, né? É. Para ver a história clínica dessa Aí febre. entra a importância da disponibilidade de nós, pediatras, para os nossos pacientes, né? Pediatria é assim, gente. A gente assume, a gente carrega eles, Sim. entendeu? É entrar em contato e a gente orientar o que tem que ser feito. Porque senão eles ficam muito inseguros, eles vão querer fazer a primeira Eles coisa que querem vem na exame. cabeça, eles querem exame, né? Exames desnecessários, né? Radiografias desnecessárias. Então, eu acho que primeiro o contato com o seu pediatra. Sim, com certeza. Então, né, se você tem esse vínculo, Uhum. usem para realmente não ficar recorrendo ao serviço de emergência corriqueiramente. Voltando um pouquinho para poder falar sobre a questão da convulsão, só para reforçar aqui com as famílias, que a convulsão febril, ela acontece mais ou menos em crianças de 6 meses até 5 anos. Depois de 5 anos, dificilmente, né? E quando tem esse aumento da temperatura muito rápido. E aí, quando é que tem esse aumento da temperatura muito rápido? Algumas doenças por infecção viral. Por infecção viral. Exantema súbito é o campeão, né? Que é aquele que pinta e se chama de roséola. A gente fala. Isso. É a mesma coisa, tá? Então, é o lactente, quer dizer, lactente é o bebê de colo, né? Sim. Ainda. Se subiu rápido, pode convulsionar se tiver herança para fazer isso. Isso, se tiver hereditariedade. Se tiver caso na família, aí ele pode convulsionar. Adianta eu medicar para ele não dar convulsão? Porque ele tem 6 meses, eu tenho que medicar para ele não convulsionar?
Não, que se tiver que convulsionar, ele vai convulsionar antes do medicamento ser absorvido. Sim, é importante reforçar isso. E também saber que não é só aquela febre de 39, 40 graus. Tem criança, eu já vi criança convulsionar com 37,8. Por quê? Porque é essa predisposição. E ele saiu de um 35,5 ali muito rápido para um 37,8. É essa rapidez. Então, é essa rapidez dá essa descarga. Que favorece. E uma condição benigna, autolimitada. O que é isso? Ser benigna do bem, não deixa sequela. E, geralmente, depois de 5 anos, acabou. Você só vai ter história para contar para os seus filhos, para os seus netos, dos apertos que você passou. Exatamente, nada além disso. E a criança, lembrar que a criança que está em creche, ela vai realmente ter muito mais episódios, né? O que pode, né, ter o privilégio de ficar afastado da creche por o maior tempo possível. Não mandar filho com febre para creche, né? E outra coisa, esquecemos disso. Não mandar filho com febre para creche. Contaminar os coleguinhas todos, né? Não queira para você, né? Para os outros o que você não quer para você. A gente entende, né? Tem situações, eu trabalho com um grupo de pacientes que os pais são embarcados, né? Sim. Então eles ficam... Não tem um familiar aqui, vier do Nordeste, não tem com quem deixar. Gente, aí, né, a gente tem que entender. E a mãe precisa trabalhar, precisa sair para trabalhar. Então eu acho que aí precisa. E a gravidade das doenças, então, está maior, reforçando aí, né? Quanto menor a idade, assim, o perigo da gente tem que ficar muito mais atento, né? Lembrar do estado de hidratação. O que nós vamos fazer, então? Doutor, você não quer que me diga o que eu faço? Se está no peito, taque peito. O dia todo no peito aí. Dá disponibilidade, né? Se não, líquido, líquido e líquido, tá? Então, os medicamentos disponíveis. Lembrar, então, reforçando a apresentação deles, né? Se você... Pode ser que você está usando uma subdose, por isso que você não conseguiu baixar a febre, né? E lembrar que dipirona, a dose não é 1 gota por quilo de peso. Como a grande maioria das outras apresentações, é 1 grama por quilo de peso. 1 gota. 1 gota, desculpe. Eu acho que, assim, de forma prática, 2/3 do peso da criança em gotas funciona, né? Sim. É o que a gente precisa de dose e que você não pode, né? Então, acho que... Sinais de alarme. Meu filho está com febre, tem 2 dias. Eu preciso levar no pediatra ou eu preciso ir para o pronto-socorro? Como diferenciar a gravidade? Para definir qual vai ser Primeiro, aí nessa hora você abaixa a febre. O menino que você abaixou a febre e o menino está totalmente normal, com a mesma carinha, quis comer, mamou ou tomou a madeira, que seja, né? Brincou, o humor é o mesmo, geralmente não tem doença grave aí por trás. Lembrando, gente, porque vocês vão para o hospital para ouvir que é virose. E os médicos do pronto-socorro estão certos, porque 90 e tantos % são vírus mesmo, né? Graças a Deus, por sinal, né? Que bom que é virose. Eu já vi um meme assim, dos Millions. Para que estudar 6 anos de medicina se tudo é virose? Né? É fácil. Então, eu acho que a gente tem que lembrar as causas infecciosas, então, disparado, né? Vírus, depois vem as bactérias, é por isso que a gente tem que ficar atento, o pequenininho lá na infecção urinária, né? Que tem que estar sempre, vai ao pronto-socorro, sim, e lá no pronto-socorro tem que colher, examinar, se não é desidratação, se não tem nenhum sinal, tem que ser feito exame, tem que coletar exame de sangue, um PCR, e o exame de urina com cultura e bem coletado. Então, agora... Lembre das formas de coleta, né? Vocês assistam outro podcast que tem sobre infecção urinária, onde vocês vão ver as técnicas certas de coleta. Fiquem atentos. Observem a forma de coleta, né? Porque fiquem atentos às coisas, o que foi feito, né, de medicação, como é que está sendo coletado. Entre em contato. Eu faço isso. O paciente fica no pronto-socorro me mandando foto de exame toda hora. Eu costumo falar assim, sinal de alarme. Quando ir ao pronto-socorro? Febre que não baixa com medicação. Acabei me desvirtuando. Isso, quando o efeito da medicação passa, a criança continua prostrada, recusa alimentar, dor abdominal importante ou sinal de desidratação. O que é sinal de desidratação? Olho fundo, boca seca, choro sem lágrima, redução do volume do xixi. Quando você puxa a pele, demora a voltar. Quando você aperta a ponta do dedo, não demora a voltar. Não está alimentando direito. Então, isso é um sinal de desidratação. Precisa ir ao pronto-socorro. Então, esses casos são muito específicos. Claro, ou febre associada a vômito, que o vômito você não deu conta do vômito, né? Ou febre associada a vômito e diarreia, você não está segurando por causa da idade da criança, ela desidrata muito fácil. Então, você já indica logo que vai ao pronto-socorro. Agora, vômito e febre
sonolência excessiva em lactente ou irritabilidade excessiva, acende Sim. a luzinha para meningite, né? É. Hoje a gente, graças a Deus, nós estamos com muito controle disso com as vacinas, né? É verdade. A gente hoje, na verdade, a primeira causa hoje de febre em pronto-socorro é a infecção urinária. Não é mais, Sim. graças a Deus, não é entre as meningites, não é entre as outras, tá a infecção urinária na frente das doenças preveníveis, né? Agora, é uma febre que melhora, o estado geral da criança fica bom, não tem nenhum sinal de alarme, converse com o seu pediatra. Tenha a importância do vínculo, de você ter a disponibilidade do seu pediatra, é essa também. Você não ficar usando o serviço de saúde lá da ponta, lá do pronto-socorro, né, de maneira muito usual. Então, converse com o seu pediatra, fale, tenta agendar uma consulta. Às vezes, eu vejo o seguinte, ai, doutor, olha, tem 3 meses que o meu filho tem febre, semana sim, semana não. A gente precisa investigar essa febre recorrente, mas Sim. essa investigação não é no pronto-socorro. Só que a família, às vezes, numa angústia, ela acaba batendo lá no pronto-socorro. Mas por quê? Porque ela não tem o vínculo que ela tem que ter com o pediatra. Então, vamos reforçar os vínculos. Os vínculos precisam ter. Isso. O pediatra tem que ter disponibilidade, Verdade. não tem jeito. Senão Senão não muda a combina com o perfil. especialidade, E a né? pessoa que está seguindo o seu filho, né, ela tem aquele conhecimento, né, de base ali, e ela vai conseguir te E ajudar hoje de uma até melhor por uma forma, chamada né? de vídeo, deixa eu ver como é que ele Sim. tá. É. Esse não é meu tecnologia. paciente, não. Eu vejo ele hoje ou ele vai para o socorro, Sim. entendeu? Porque você Justamente. vê que ele realmente está caidinho, Tá diferente. né? E os pais, ninguém melhor que os pais para saber se o Sim, menino está gente, diferente ou não, né? Eles A gente, sabem. como pediatra, tem que super, né, Valorizar valorizar o filho. a informação que os pais trazem, né? Ele tá Então, às vezes, a gente diferente. pega até no pronto-socorro, né? Vem uma vez, contou pro médico como tá de uma forma, às vezes o médico, às vezes não valorizou aquilo, e ele vem recorrentemente contando a mesma história. Então, a gente que acho que é um recado para nós aí, valorizar as Sim, informações que os tá. pais Você trazem. foi quantas vezes? Você tem esses hemogramas que fizeram? Eu, talvez com a visão da infectologia, a gente pede, vamos lá, vê, procura aí e você vai me mandar porque eu quero dar uma olhada. Sim. Você tem um paciente com a neutropenia que ela vem de muito tempo, tem um paciente que precisa ser investigado e está lá, trazendo febre, pode ser uma neutropenia febril, por exemplo. E você vai passando batido, porque foi várias vezes o pronto-socorro Sim. e não foi porque o médico do pronto-socorro, aqui eu defendo um pouquinho o médico, né, socorrista. Não, o É médico muito do pronto-socorro difícil. É muito difícil ser o médico do Entendeu? pronto-socorro. Eu não muito sei difícil. hoje como está funcionando, mas na minha época de hospital, a gente tomava conta do pronto-socorro e da enfermaria. Convulsionavam na enfermaria, você corria lá na enfermaria para tratar aquela convulsão. E quando voltava para o pronto-socorro, estava lotado, os pais querendo te matar. Sim. É uma Entendeu? pressão muito grande, uma né? Você tem pressão muito grande. aquela fila de espera, então aquilo traz uma angústia também, né? Mas uma angústia de você querer agilizar o atendimento, né? E às vezes passa despercebido no exame físico, numa história bem colhida. Eu acho que esse podcast ele tem uma importância, assim, ouro na vida das pessoas, porque muita gente se assusta com a febre, muitas famílias se desorganizam emocionalmente e passam a não conseguir mais cuidar do seu filho quando ele tem febre. Então, o nosso objetivo, eu espero que seja alcançado, que é desmistificar essa febrefobia, que é saber reconhecer um sinal de alarme, que é não ir ao pronto-socorro com 6 horas de sintoma, que é fazer contato com o seu pediatra e entender quando é para ir pronto-socorro, quando é pediatra. Então, se a gente alcançar esse objetivo, eu entendo que esse podcast ele foi útil. Lembrei agora de uma situação que, por ser infectologista, vem uma viagem, um viés, né? Dos casos de doença de Kawasaki, a gente está falando para mãe, vocês vão achar que é estranho, né? Até falando isso, mas todas as vezes que seu filho ficar 5 dias de febre sem diagnóstico, procure um infectologista. Tá? E o pediatra geralmente encaminha já para a gente, mas se não for, suspeita, porque você vai perder o tempo de tratar doenças, como uma doença de Kawasaki, que vai deixar sequela nas coronárias. Então, você não acha nada para justificar essa febre desse menino. O menino está 5 dias com febre, ele é um menino menor, abaixo de 5, 6 anos, geralmente a doença. Fora que os pequenininhos têm doença menor, né, com menos sintomas, tem doença de Kawasaki com pouco sintoma. Então, tem que estar atento, tanto o pediatra, para lembrar da doença de Kawasaki, e os pais também. Epa, se tem 5 dias que esse pediatra não está achando foco nenhum em nada, esse negócio está errado. Né? Não está achando pista nenhuma aqui, nós temos que ficar atentos. Precisa ampliar a investigação, né? Ampliar a investigação, tá? Então, senão vai passar aquelas causas de febre prolongada que precisam de atuação muito rápida. Uma outra coisa. É a minha última que eu vou falar.
hemograma com febre. Não façam. Você chega no pronto-socorro, não faz a medicação em casa para falar, não, eu vou chegar lá com ele com não febre. pode, Passar na frente. Não pode. Isso, não. então assim, não pensa Se decidiu assim. ir ao Por quê? pronto-socorro, né? Porque quando chegar no pronto-socorro, se estiver com febre, nós não coletamos exame na vigência de febre. Vai Isso. fazer medicação, vai ficar esperando fazer Vai ficar efeito. esperando. Para coletar um exame que vai demorar no mínimo 2 horas. Ah, não, eu coletei com febre. O resultado que tem não serve para nada. É. Pra gente não serve para nada. E outra coisa também, que isso não é só no pronto-socorro, né? Uhum. É no consultório, Sim, né? aham. Ele chega, doutor, eu não dei remédio não, pra senhora ver como é que É. ele tá. Aí o menino tá hiper irritado, horrível, difícil da gente examinar, né? Verdade. Quer dizer, tem que estar no mínimo É. um pouquinho mais confortável pra gente poder fazer um bom Às vezes exame físico. confunde, né, o exame Confunde. físico de uma criança com Confunde. febre, né? O coração tá acelerado, né? Coração acelerado, a É. garganta toda vermelha, Não, conduto muda. vermelhado. E Não, é porque ele tá o ouvido quente. é um. Ele está Tá. vermelho, ele está todo vermelho Tá por todo dentro, vermelho né? por Isso dentro aí. e por fora. Será que a gente isso. atingiu? Espero que sim. Objetivo. Tá Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. E que nossa missão seja cumprida mesmo. Eu vou ficar muito Aham. feliz. Aham. E quem assistiu e gostou, divulgue para o maior, né? Sim, número de pessoas exatamente. possíveis, principalmente para as que não têm acesso ao atendimento de qualidade, né? Que aqui está eu, Flávia, consultório particular, Raniele, né? Mas Também. esse não é a grande maioria, né, gente? Sim, A grande justamente. maioria precisa de informação de qualidade. E então esse é um meio, né? É pegar, divulgar um bom vídeo, né? Uma Sim. entrevista, ou um podcast, ou mesmo um reels de um bom profissional, que ele chegue longe, tá? Compartilhe Porque com as vovós sobre os métodos não físicos, Isso. que hoje não faz mais sentido, né? isso. Eu acho que é uma boa também. Uhum. Isso, a gente fico feliz pelo convite. Acho que é isso, a gente trazer informação de qualidade. Parabéns aí pela Iniciativa, né, da iniciativa, Flávia. Flávia. Flávia É isso aí, a gente agradece sempre. Sempre que a gente pode, a gente vai colaborar. com as- É. Muito obrigada. Isso, a gente tem Poder temas, né? acrescentar. Temas os mais diversos, é o diversos a gente mundo. tem, né? Não me dê confiança, meninas, porque eu chamo mesmo. É.